A perigosa verdade sobre a solitude. Imagine a cena: um homem sentado sozinho em uma cafeteria. Todos ao seu redor estão freneticamente rolando seus celulares, buscando desesperadamente validações de estranhos na internet. Os casais tiram selfies, os grupos fofocam. Os lobos solitários deslizam pelos aplicativos de namoro como se suas vidas dependessem disso. Mas este homem, ele está com fones de ouvido, escutando um audiolivro sobre filosofia. Enquanto todos os outros entorpecem suas mentes com TikTok, ele é diferente. Ele não está solitário, não está desesperado, não busca nada de ninguém. E isso, meu amigo, o torna a pessoa mais perigosa naquela sala. Mas por quê? Porque um homem que se sente à vontade consigo mesmo, que não precisa de validação externa constante, que consegue lidar com seus próprios pensamentos sem precisar fugir deles. Por que isso aterroriza a sociedade? Segure essa ideia. Estamos prestes a mergulhar fundo em algo que mudará sua maneira de ver a solitude para sempre. A mentira que a sociedade conta sobre estar sozinho. A verdade brutal, que ninguém quer admitir, é que toda a nossa estrutura social é construída sobre a sua necessidade. Pense nisso. Cada anúncio, cada plataforma de mídia social, cada aplicativo de namoro, cada guru de autoajuda, todos operam sob uma suposição fundamental: você está incompleto sem os outros. Encontre sua alma gêmea, conecte-se com amigos, construa sua rede. Você precisa de comunidade para ser feliz. Mas e se tudo isso for uma mentira? E se o homem sentado sozinho, completamente contente em sua própria companhia, representar algo tão ameaçador para a ordem social que concordamos coletivamente em rotulá-lo como solitário, antissocial ou esquisito? Aqui está o que eu aprendi. A sociedade não teme o homem que não consegue ficar sozinho. A sociedade teme o homem que não precisa estar com ninguém, quando a filosofia se torna sua armadura. Deixe-me falar sobre dois homens que entenderam essa perigosa verdade, separados por séculos: Friedrich Nietzsche e Marco Aurélio. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo antigo, escreveu em seu diário particular: toda crueldade nasce da fraqueza. Aqui estava um homem que poderia ter qualquer um fazendo qualquer coisa, comandar legiões, mas passava suas noites sozinho escrevendo para si mesmo, questionando tudo. Nietzsche, o filósofo que enlouqueceu, mas cujas ideias sobreviveram a impérios, declarou: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser oprimido pela tribo. Ambos os homens descobriram algo que a sociedade desesperadamente quer manter escondido. A pessoa que consegue ficar sozinha com seus pensamentos é a pessoa que consegue pensar por si mesma. E pensar por si mesmo, isso é perigoso para caralho. A psicologia do solitário perigoso. Agora, vamos ser francos sobre o que realmente acontece dentro da mente de alguém que escolhe a solitude em vez da validação social. Eles se libertaram do vício da aprovação. Enquanto todos os outros postam, curtem, comentam e buscam aquele pico de dopamina das redes sociais, essa pessoa encontrou algo mais poderoso: autorrespeito que não depende de métricas externas. Eles aprenderam a conviver com o desconforto. A maioria das pessoas não consegue ficar sozinha com seus pensamentos por 5 minutos sem pegar o telefone. Por quê? Porque o silêncio revela quem realmente somos. E a maioria das pessoas não gosta do que encontra. Mas o solitário perigoso, eles fizeram amizade com seus demônios. Tiveram aquelas conversas de 3 da manhã consigo mesmos. Enfrentaram seus medos, suas inseguranças, seus fracassos e saíram mais fortes. Eles não podem ser manipulados. Essa é a grande sacada. Quando você não precisa dos outros para validação, não pode ser controlado pela ameaça de rejeição. Você não pode ser comprado com popularidade. Você não pode ser silenciado pela pressão social. O método de Marco Aurélio. Força através da solitude.
Marco Aurélio tinha uma prática que pareceria estranha para a maioria das pessoas hoje em dia. Todas as noites, ele refletia sobre seu dia, anotava seus pensamentos e se engajava no que chamava de disciplina do desejo. Ele se perguntava: o que eu desejei hoje que não precisava? O que temi que estava fora do meu controle? O que fiz para buscar aprovação que comprometeu meus valores? Isso não era apenas um diário, era um treinamento. Ele estava construindo músculos psicológicos. Marco entendeu algo profundo. A pessoa que se conhece profundamente não pode ser enganada pelos jogos superficiais que os outros jogam. Quando você passa tempo sozinho com seus pensamentos, quando examina suas motivações, quando enfrenta sua sombra, as opiniões dos outros perdem o poder sobre você. Suas tentativas de manipulá-lo se tornam transparentes. Seus jogos sociais se tornam entediantes. Você se torna perigoso porque se torna livre. O problema de Nietzsche, criando seus próprios valores. Nietzsche levou essa ideia ainda mais longe. Ele disse: a pessoa verdadeiramente perigosa é aquela que cria seus próprios valores, em vez de herdá-los da sociedade. A maioria das pessoas anda por aí com um código moral que nunca escolheu. Elas acreditam no que acreditam porque seus pais acreditaram, seus amigos acreditaram, sua cultura acreditou. Elas estão vivendo a vida de outra pessoa. Mas a pessoa que passa tempo sozinha? Elas começam a fazer perguntas incômodas. Por que eu acredito nisso? Quem se beneficia de eu acreditar nisso? O que eu acreditaria se tivesse que começar do zero? É aqui que a coisa fica perigosa. Porque uma vez que você começa a pensar por si mesmo, você para de ser previsível. Você para de ser controlável. Você para de ser um bom consumidor que compra o que lhe dizem para comprar, vota como lhe dizem para votar e vive como lhe dizem para viver. A epidemia moderna, solidão versus solitude. É aqui que precisamos ser brutalmente honestos sobre a diferença entre solidão e solitude. Solidão é um estado de falta. É a sensação de que algo está faltando, que você está incompleto, que precisa dos outros para preencher um vazio dentro de você. Solitude é um estado de inteireza. É a capacidade de ser completo por si mesmo, de desfrutar da sua própria companhia, de encontrar paz no silêncio. Nossa sociedade confundiu esses dois estados porque se beneficia da confusão. Uma pessoa solitária é um consumidor. Ela comprará produtos para se sentir melhor. Ela buscará validação através de compras. Ela permanecerá distraída e complacente. Mas uma pessoa que desfruta da solitude, ela não está comprando nada, ela não está buscando validação, ela não está distraída, ela está pensando. E pessoas que pensam são perigosas para sistemas construídos sobre a complacência irrefletida. Os 4 pilares da solitude perigosa. Após estudar tanto Marco Aurélio quanto Nietzsche, identifiquei 4 princípios-chave que tornam a solitude perigosa. Auto-honestidade radical. O solitário perigoso aprendeu a ser honesto consigo mesmo sobre suas motivações, seus medos, seus desejos. Eles não mentem para si mesmos para se sentir melhor. Eles encaram a realidade de frente. Isso os torna perigosos porque conseguem detectar mentiras nos outros. Eles conseguem enxergar a manipulação. Não podem ser enganados por palavras bonitas ou desempenho social. Independência de valores. Eles desenvolveram seu próprio código moral baseado na razão e na experiência, não na pressão social ou na tradição. Isso não significa que são imorais. Muitas vezes são mais morais do que a pessoa comum. Mas sua moralidade vem de dentro, não de uma autoridade externa. Isso os torna perigosos porque não podem ser controlados pela vergonha ou pela culpa. Eles fazem o que acreditam ser certo, independentemente do que os outros pensem. Autossuficiência emocional. Eles não dependem dos outros para seu bem-estar emocional.
Aprenderam a regular suas próprias emoções, a encontrar paz dentro de si mesmos, a ser sua própria fonte de força. Isso os torna perigosos, porque não podem ser manipulados emocionalmente. Eles não precisam da sua aprovação, do seu amor ou da sua aceitação para se sentirem bem consigo mesmos. Coragem intelectual. Eles estão dispostos a pensar pensamentos que outros não pensariam, a questionar crenças que outros consideram garantidas, a ir aonde a evidência os leva, mesmo que seja desconfortável. Isso os torna perigosos, porque não podem ser silenciados pela pressão social. Eles dirão verdades incômodas, mesmo que lhes custe socialmente. O preço de ser perigoso. Não vamos fingir que este caminho é fácil. Há um preço a pagar por esse tipo de independência. As pessoas vão te interpretar mal, vão te chamar de antissocial, arrogante ou esquisito. Vão tentar patologizar sua preferência pela solitude. Você às vezes se sentirá isolado. Não solitário, mas isolado. Há uma diferença. Você perceberá que a maioria das pessoas está vivendo em um nível diferente de consciência. E às vezes, isso pode parecer solitário. Você perderá alguns relacionamentos. Pessoas que estão investidas na sua necessidade se sentirão ameaçadas pela sua independência. Alguns amigos se afastarão, alguns membros da família ficarão desconfortáveis com o seu crescimento. Você enfrentará pressão para se conformar. A sociedade tentará constantemente puxá-lo de volta para o rebanho. Haverá pressão sutil e nem tão sutil para ser mais social, mais normal, mais como todo mundo. Mas aqui está a questão. O preço da conformidade é ainda maior. O preço da conformidade é a sua alma. Por que a sociedade teme o autossuficiente? Vamos falar sobre por que isso ameaça tanto as pessoas. Razões econômicas. Toda a nossa economia é construída sobre pessoas comprando coisas que não precisam para impressionar pessoas de quem não gostam. Uma pessoa contente consigo mesma não compra muito. Elas não são bons consumidores. Razões sociais. As hierarquias sociais dependem de as pessoas se importarem com o status. Se você não se importa com o status, não pode ser controlado por ele. Você se torna imprevisível. Razões políticas. Os sistemas democráticos dependem de pessoas que podem ser influenciadas pela opinião popular. Se você pensa por si mesmo, torna-se mais difícil de manipular politicamente. Razões psicológicas. Sua independência lembra os outros de sua dependência. Seu contentamento destaca o descontentamento deles. Sua liberdade torna a gaiola deles mais visível. O estoico moderno, aplicando a sabedoria antiga. Então, como você se torna perigoso da melhor maneira possível? Como você desenvolve o tipo de solitude que o torna livre em vez de isolado? Comece com pequenas doses. Comece passando o tempo sozinho, sem distrações. Sem telefone, sem música, sem podcasts. Apenas você e seus pensamentos. Comece com 10 minutos e aumente. Pratique a revisão noturna. Como Marco Aurélio, passe um tempo a cada noite refletindo sobre o seu dia. O que você fez bem, o que poderia melhorar, o que você aprendeu sobre si mesmo. Questione suas crenças. Como Nietzsche, examine regularmente o que você acredita e por quê. Não aceite ideias apenas porque são populares ou tradicionais. Pense por si mesmo. Desenvolva seu próprio código moral. Decida que tipo de pessoa você quer ser, com base na razão e na experiência, não na pressão social ou na tradição. Aprenda a desfrutar da sua própria companhia. Encontre atividades que você realmente goste de fazer sozinho. Ler, caminhar, pensar, criar. Construa uma vida interior rica. Pare de buscar validação. Este é o mais difícil. Pare de procurar a aprovação dos outros. Pare de se importar com curtidas, comentários e status social. Encontre seu valor dentro de si mesmo. O paradoxo da solitude perigosa.
Aqui está a bela ironia. A pessoa que não precisa dos outros se torna a mais atraente para os outros. Quando você está completo por si mesmo, quando não é carente ou desesperado, quando tem sua própria fonte de força e paz, isso é magnético. As pessoas são atraídas por esse tipo de energia, mas aqui está o segredo. Você não está fazendo isso para atrair os outros. Você está fazendo isso porque é a maneira correta de viver. A atração é um subproduto, não o objetivo. Os relacionamentos melhoram quando você não precisa deles. Quando você escolhe estar com alguém porque quer, não porque precisa, o relacionamento se torna mais saudável. As amizades se aprofundam quando são opcionais. Quando você é amigo de alguém porque genuinamente gosta da companhia, não porque está solitário, a amizade se torna mais autêntica. O trabalho se torna mais gratificante quando você não está desesperado por aprovação do seu chefe ou colegas. Você pode se concentrar em fazer um bom trabalho por si só. A vida se torna mais significativa quando você não está constantemente buscando validação externa. Você pode se concentrar no que realmente importa para você, o chamado a vida perigosa. Então, aqui está o meu desafio para você. Torne-se perigoso. Não perigoso no sentido de ferir os outros, mas perigoso no sentido de ser impossível de controlar. Perigoso no sentido de pensar por si mesmo. Perigoso no sentido de ser completo por si mesmo. Perigoso no sentido de ter seus próprios valores, seu próprio código moral, sua própria fonte de força. O mundo precisa de mais pessoas que não possam ser compradas, não possam ser manipuladas, não possam ser silenciadas. O mundo precisa de mais pessoas que se sintam à vontade em sua própria pele, que não precisem de validação constante, que consigam lidar com seus pensamentos sem precisar fugir. O mundo precisa de mais pessoas que sejam perigosas. Se isso te atingiu no peito como me atingiu quando eu entendi pela primeira vez, preciso que me faça um favor. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Você sabe quem são, porque o algoritmo precisa saber que conteúdo como este importa. Deixe um comentário e me diga, qual é uma crença que você tem carregado que nunca escolheu para si mesmo? Qual é uma área em que você tem buscado validação em vez de desenvolver o autorrespeito? E lembre-se, em um mundo cheio de pessoas desesperadas para se encaixar, o ato mais radical é aprender a ficar sozinho. Mantenha-se perigoso, meus amigos.